Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A pergunta do meu leitor foi: se eu perder a fé, perco a salvação? O que eu disse a ele? Bem, você ficou confuso por passagens que dizem de pessoas que perderam a fé ou negaram a fé, achando que isso acarretaria a perda também da salvação. Que a salvação é imperdível, incapaz de ser perdida, fica muito claro de diversas passagens da Bíblia. Mas você tem dúvidas quanto à salvação real de pessoas como Himeneu e Alexandre, que Paulo entregou a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Isso está em 1 Timóteo 1,20. O fato de eles terem sido entregues a Satanás foi por cometerem um pecado para a morte, como fala em 1 João 5, 16 a 17. Isto é, um pecado digno de ser repreendido com a morte física, não com a condenação eterna. Nessa mesma condição estava o homem de 1 Coríntios, capítulo 5, e provavelmente também Ananias e Safira, que foram mortos em Atos 5. Outras passagens que falam de apostatar da fé podem também significar o desviar de uma mera profissão de fé, o que muitos incrédulos professam ter ao se declararem cristãos. Saia na rua de um país cristianizado como o Brasil e pergunte a cada pessoa que você encontrar na calçada se ela é cristã ou se crê em Jesus, e a resposta da maioria será sim. Mas você verá claramente que muitas delas têm a fé morta, de que fala Tiago, algo apenas superficial e exterior. Algumas passagens podem confundir por pensarmos que estejam falando de posição, quando estão falando de condição, e vice-versa. Ao crer em Jesus, você é salvo eternamente e recebe o Espírito Santo, que é a garantia dessa salvação, e ele nunca mais sairá de você, pois a promessa do Senhor era que ficaria para sempre. Nesse momento, você é colocado numa posição inabalável, ressuscitado e assentado com Cristo nos céus. Veja o que a Bíblia diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Tudo isso está em Efésios capítulos 1 e capítulo 2. Mas não é esta ainda a sua condição, por você ainda estar em um corpo de carne e sujeito a pecar. As exortações dirigidas a crentes que parecem exortá-los a manter sua salvação por algum esforço, estão, na verdade, mostrando que devem expressar em sua condição a posição que já pertence a eles. Vou explicar. É como falar ao milionário que faz bem de vez em quando ele tirar algum dinheiro do bolso e gastar. A sua posição de milionário, que ele é, não significa que ele não venha a viver numa condição de sovina. Percebe? Ele é milionário, mas ele vive como sovina. Uma pessoa é salva, mas às vezes ela vive como uma perdida. Quando Paulo escreve sobre o que os coríntios eram antes de serem salvos e em que eles foram transformados, ele não quis dizer que eles agora eram incapazes de crer, de cair nos mesmos pecados de antes. Por isso você encontrará crentes genuínos, às vezes vivendo igual ou pior do que incrédulos, como era o homem do capítulo 5 de 1 Coríntios. E o Senhor sabia muito bem que isto poderia acontecer, por isso ele está hoje no céu, intercedendo por nós, por todo aquele que crê nele, e ele é todo ouvidos. Para o caso de pecarmos, podemos confessar nossos pecados. Uma passagem na Bíblia diz o seguinte: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Isso está em 1 Coríntios 6, versículos 10 a 11. E outra passagem diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo
para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Isso está em 1 João, capítulo 1, versículos 8 ao 10. Outra verdade importante é a do novo nascimento, às vezes confundido com salvação. Embora o novo nascimento faça parte do pacote da salvação, uma pessoa nascida de novo ainda não está salva, mas estará, ou simultaneamente ao nascer de novo, ou tão logo a mensagem clara do Evangelho seja aceita e crida por ela. O Senhor Jesus fala: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, versículos 3 a 5. Ao contrário do que alguns pensam, essa água não é o batismo, mas é a água da palavra de Deus mostrada em símbolo nas bodas de Caná, no capítulo seguinte, quando ela é transformada em vinho, símbolo do sangue e de alegria. Pelo que o Senhor, tão logo, ela é transformada em vinho pelo Senhor, tão logo os vasos vazios ficam cheios dessa água. Outra passagem diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, sendo de novo gerados ou nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 18 ao 23. Outra passagem ainda. Como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Olha a água aí associada à palavra. Efésios 5, 25 a 26. Cornélio era um gentil, um prosélito convertido ao judaísmo, um homem nascido de novo pelo efeito que a palavra de Deus, do Antigo Testamento, tinha causado em sua alma. Isto é, ele tinha vida proveniente de Deus para buscar a Deus, ou não buscaria de maneira nenhuma, como diz Romanos 3,11, e essa vida permitia que ele sentisse o peso de seus pecados. Por isso as suas esmolas subiam em memória diante de Deus, mas ele precisava ouvir o evangelho ainda da boca de um ser humano, no caso Pedro, e não de um anjo, porque anjos não evangelizam. Por isso o anjo que apareceu a Cornélio o encaminhou ao encontro no qual ele escutaria a mensagem do evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. E a história vai assim. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando então os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá o que deves fazer. Isso está em Atos 1, capítulo 10, versículos 1 a 6. Mas apesar de ser um homem convertido, Cornélio, ele ainda não estava salvo, pois na presente dispensação a pessoa é salva pela fé em Cristo e em sua obra, que inclui sua morte e ressurreição. E esta é a tônica da mensagem do Evangelho. A pregação de Pedro você encontra em Atos, capítulo 10, versículos 34 a 43, e ela inclui esses elementos, que são o Evangelho, ou as boas novas de Deus. Pedro diz lá: a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia. Ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos 10, 34 a 43. Foi somente neste ponto da pregação de Pedro, depois de terem recebido a mensagem clara do Evangelho, que inclui a morte e a ressurreição de Jesus, e fala também do juízo e da necessidade de fé nele, que Cornélio e os que o acompanhavam verdadeiramente creram, e aí receberam então o Espírito Santo. Assim continua sendo com cada um que hoje se achega a Cristo. A palavra de Deus injeta nele vida, então ele passa a sentir o peso dos seus pecados e a ansiar por perdão,
O Espírito Santo então toca o seu coração. Ele crê no Evangelho da salvação, é salvo e recebe o Espírito Santo. Não é exatamente uma ordem por etapas, mas inclui tudo o que ocorre numa alma, desde o novo nascimento até a posição de estar salvo e salvo eternamente.